Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Que a paz de Jesus se mantenha em vossos corações. E hoje a gente está aqui mais uma vez para buscar nas palavras do Evangelho de Cristo o melhor encaminhamento das nossas mentes, dos nossos corações, para que a gente possa viver em harmonia, viver em paz, buscando saúde, conhecimento e compreensão da nossa missão aqui na Terra. Cada um de nós tem, cada um de nós é responsável por algum caminho a percorrer e algum caminho a ensinar. Então, graças a Deus estamos aqui hoje. Nosso tema é lei de causa e efeito. Nosso Francisco vai abordar o tema para a gente. Temos só uma dificuldade aqui de acessar. Se tem algum técnico de TI aí que quiser dar uma força aqui, a gente agradece. Mas, no mais, gente, é só agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui, agradecer o irmão Milanês, a toda a equipe da Fraternidade Espírita, irmão Milanês, os nossos anjos que nos dirigem, que nos coordenam, que caminham com a gente, nos dando sempre a mão, nos levantando quando tropeçamos. Enfim, é só agradecer. Vamos pedir a Jesus que ampare essa reunião e a gente roga ao Mestre que esteja conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida que conseguimos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Nós já está vendo como que é bom quem entende, Por isso que a gente precisa continuar estudando. Vamos dar início, então, passando a palavra aqui para o nosso irmão Francisco. E todos estejam aí. Muito obrigado a todos, a equipe da casa, agradecer pelo apoio, pela oportunidade de estar sempre aqui, estudando os Evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos cada vez mais ir ampliando os horizontes da nossa consciência frente à nossa missão nesse planeta. O objetivo da nossa fala é sempre esse: acalentar cada vez mais os ditames da nossa consciência frente à nossa obrigação, nosso trabalho aqui na Terra. E hoje nós vamos trabalhar o tema a lei de causa e efeito. Olha, tudo no universo está encadeado, está imbricado. Nada acontece sem uma causa. Todo efeito tem uma causa, toda causa gera um efeito. Inclusive esse preceito foi usado pelo Kardec quando ele codificou a doutrina espírita. Ele buscou conhecer os fenômenos que estavam acontecendo, passando pelo crivo da razão, do conhecimento científico, aliado ao conhecimento filosófico e religioso. E aí sim, ele codificou a doutrina espírita, porque ele diz: para cada efeito inteligente, há uma causa inteligente. O que é lei de causa e efeito? Princípio universal. O acaso não existe. Todo efeito tem uma causa, que pode ser boa ou ruim. Todo efeito inteligente haverá uma causa inteligente.
Foi nesse diapasão que o Kardec orquestrou a doutrina espírita com a sua batuta de inteligência e respondendo ao chamado para essa missão. E ele foi preparado por anos a fios, milênios a fios, vamos dizer assim, para chegar à capacidade de poder ter essa nobre missão de codificar a doutrina espírita do Cristo Consolador, o Consolador prometido, que Jesus nos enviou através do Kardec. Onde se encontram os inimigos do homem? Os inimigos do homem são os da própria casa. Lei de causa e efeito. Nós vamos tecendo os nossos envolvimentos um para com o outro no erro dos tempos, desde a nossa origem lá de espíritos simples e ignorantes, até chegarmos à condição de homens racionais, seres inteligentes. E nessa trajetória, por reencarnações sucessivas, nós fomos então criando as nossas obrigações, nos comprometendo uns para com os outros. E aí vem a família, aí vem a família espiritual e a família carnal, buscando nessa caminhada uns para junto com os outros resgatar esse passado de envolvimento, gozando daquelas atitudes boas e resgatando as atitudes más. Por isso que Jesus diz: os vossos inimigos são lá da própria casa. Não é inimigo no sentido dessa animosidade de não aceitar o outro totalmente, mas que tem essa indiferença por questões de, vamos dizer assim, de pensamento, de desejos, de postura, né? E vai assim a gente buscando limpar essa roupa suja que nós nos comprometemos no passado, talvez muito distante. A gente pode entender também casa, no outro sentido, não só casa, família, minha casa íntima, porque eu tenho todos os seus verdadeiros inimigos. Essa palavra casa não pode se estender também para esse sentido? Sim, a palavra casa, né, ela pode ser produzida de várias formas, vamos dizer assim, né, dentro de uma visão assim, da semântica, por exemplo, dentro do contexto. Quando eu falo minha casa mental, é minha casa íntima, é eu morando, vivendo, convivendo com meus bichos, com meus cachorros, bons e maus. Eu aqui convivendo com a minha trajetória e com as minhas reminiscências do passado, talvez muito distante, de uma lembrança triste que eu nem sei onde ela mora, onde ela reside, e ela está dentro de mim, e em determinado momento a minha memória espiritual resgata essa lembrança. Eis aí a casa íntima, como você bem disse. E aonde é que está gravadas todas essas minhas memórias espirituais? No meu perispírito. É lá que está gravado, na memória espiritual, do passado feliz ou do passado menos feliz. Bem colocada assim a introdução, causa, aquilo ou aquele que faz com que uma coisa exista, é uma causa. Aquilo ou aquele que determina um acontecimento, razão ou motivo. O efeito é o resultado da causa, produto de uma causa, resultado de um ato qualquer, eficiência, efeito. Todo efeito atual é gerado por uma causa pretérita. Mas espera aí, quer dizer que a causa está no passado e o efeito agora? Quando nós falamos de passado aqui, não é um passado distante. Porque quando eu falo, já é passado. Então, tudo que eu fizer agora, daqui a pouco o efeito vem. Ele não tarda. O efeito sempre existe, não há como. Livre-arbítrio e causa e efeito. Nós temos a liberdade de agirmos, de podermos
determinar o que vamos fazer da nossa vida, as minhas ações. Deus nos deu, nos confiou a liberdade de agir. Tanto a nossa reencarnação, frente às nossas provações aqui na Terra, aquilo que eu quero passar, eu escolho, eu determino por mim mesmo, diante da lei de causa e efeito, lei de livre-arbítrio. E depois eu tenho a causa que tem o efeito. Eu escolhi uma prova que eu não tive a capacidade de cumpri-la, eu fali. Eu não fui capaz de honrar com aquele compromisso que eu fiz quando ainda na erradicidade, quando eu estava no mundo espiritual. Eu disse sim para os coordenadores do departamento da reencarnação no plano espiritual: eu quero ir à Terra, casar com a minha esposa, falando que ter tantos filhos, porque eles têm comprometimento comigo. Agora reflitamos. Quando eu peço para passar uma aprovação na Terra, e junto com os meus familiares, e ter alguém como filho ou como esposa, eu tenho que respeitar também o livre-arbítrio deles também. Porque essa minha escolha, ela só será consolidada e aprovada e terá a chancela do mundo espiritual se ela estiver condizente com a necessidade minha e dos outros aos quais nós vamos compartilhar uma família. Não há predestinação, sorte ou azar. Não há acaso. O homem constrói o seu futuro através de pensamentos, palavras e obras, fruto da sua inteligência, indissociável do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, aspecto da lei divina, que sustenta a evolução do universo, é a ação do Espírito no limite do seu conhecimento, responsável na medida do seu entendimento. Eu não posso responder por um ato que eu não tenha consciência dele, que eu não tenha capacidade de entender. Aí, lá na frente, nós temos uma pergunta: os irracionais têm responsabilidade pelos seus atos? Eles estão submetidos à lei de causa e efeito? E eles vão responder que não, porque eles não têm a consciência dos seus atos. Por isso não podem. Até no nosso direito, aqui do ordenamento jurídico do mundo material, aqui principalmente no Brasil, uma pessoa que comete um crime que ele não teve a vontade de praticá-lo, ele não teve a determinação de fazer aquele ato, a pena dele é amenizada. Até na nossa legislação ela é reconhecido essa questão da culpabilidade diante daquilo que eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Tanto que a mulher no período perpueral, como é que fala? Depois do parto? Isso, menina, me ajuda aí. Então, ela pode causar nela um desarranjo psíquico e ela não ser dona das suas faculdades mentais, e se ela pratica um crime, ela é isentada da pena. Ela é criminosa, não é um crime, mas ela é isentada. Eu estou dizendo a nossa legislação para corroborar o que nós estamos falando com a lei divina, com a lei de Deus. As provas coletivas e a lei de causa e efeito. As provas coletivas reúnem as pessoas entre si, compromissadas com o seu passado, pelas provas livremente escolhidas para o reajuste conjunto. O reajuste conjunto. A lei de progresso é indelével, é imutável, é inderrogável. Plantar é de livre vontade, de livre escolha. Colher é obrigação. Porque tem uma lei, e a lei ela não pode ser derrogada. Essa lei, ela nos traz esse horizonte de compreendermos a nossa responsabilidade diante do universo, porque os atos que eu pratico, eu vou responder por eles, e ele pode causar um outro efeito em outras pessoas. Então a lei de causa e efeito, ela é muito mais do que pensamos.
Ela não se aplica em um determinado momento só a mim. Não, ela aplica a todo o universo. Ela propaga em cadeia. E aí vem a lei de causa e efeito e referente às provas coletivas. Quando há, por exemplo, um desencarne coletivo, um incêndio, uma queda de uma aeronave, um tsunami, aquelas pessoas tinham um certo comprometimento umas com as outras, e seria ali uma das provas, né, coletivas, que está submetida à lei de causa e efeito, e que no passado essas pessoas se comprometeram umas com as outras, de em determinado momento terem que juntas responder pelos seus atos. Livro dos Espíritos, na questão 258, o Kardec pergunta para o Espírito de verdade: no estado errante, quando o Espírito está no mundo espiritual, antes da reencarnação, antes de nova existência corpórea, o Espírito tem consciência e previsão do que ele vai acontecer durante a vida? Nós já falamos antes. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha. E na maioria das vezes a gente reclama, e às vezes com muita justiça e com muita propriedade, porque muitas vezes nós não conhecemos esse princípio da lei de causa e efeito, e além dele nós desconhecemos a lei do livre-arbítrio, que nós no passado, antes de entrarmos nessa vida material, nós escolhemos as nossas provas. Ah, Francisco, agora você deu um nó aí. E a expiação? A expiação é diferente da prova. A prova eu escolho por livre vontade. É claro que se eu escolho uma prova aqui na Terra e que ela for muito pesada e além da minha capacidade de responder por ela, de cumpri-la, o departamento da reencarnação vai chegar e me chamar a atenção. O Rafa, do meu filho, tão bonito. Aí o Espírito Rafa, que é meu protetor, vai dizer: Francisco, cuidado, essa missão sua aí está meio pesada. Não, mas eu quero adiantar na senda da evolução, eu quero cumprir os meus, resgatar os meus débitos rapidamente. Eu quero evoluir rápido, eu já tenho consciência disso. Aí o Rafael chamou mais uma vez: cuidado, vamos fazer o seguinte, Francisco. O Rafa diz, me chama no canto e diz assim: olha, você não vai dar conta de pagar esse débito seu de uma só vez. Vamos parcelar? Você reencarna lá, paga uma parte da sua dívida, você retorna ao mundo espiritual, depois você retorna para a Terra para cumprir. Entendeu? É como diz André Luiz: pagar as nossas débitos sem prestações suaves. Entendeu? Mais ou menos por aí. Está lá na lei de reencarnação. Aqui vem a resposta. Ele mesmo é que escolhe o gênero das suas provas, né? Nisso consiste o seu livre-arbítrio, a sua liberdade, né? Tá claro, gente? Se tiver alguma pergunta, podem fazer e eu vou responder, mas não aqui, talvez agora, que talvez não saiba, mas eu vou pesquisar e vou trazer. Então recorra aqui a nossa direção, entendeu? Recorra aqui ao rei, aos seus José Mendes, a todos aí. Se o Rafa não conseguir te convencer de que é pesado demais, eles permitem que você leia? Sim, é justamente isso, né? Porque aí você vai fazer um exame de confiança, de consciência, diante da alerta que ele me deu. Aí pondera, Francisco, só pesa, analisa, reflita. Olha, imagina o mundo que você vai encontrar. Suponhamos que você pediu para nascer uma família, uma família assim, de pessoas rudes e que não tem muita cultura e com a tendência enorme para o crime, para o mal. Só eu ali daquela família. Será que eu vou suportar conviver com aquelas pessoas? Para não me perder também, não entrar para o mundo do crime também? Aí o Rafa fala: não, olha, vamos fazer o seguinte: você não vai reencarnar nessa família ainda. Vamos dar um tempo. Você tem débitos para com eles, mas ainda não é a hora. Entendeu? A decisão é minha, é o livre-arbítrio. Mas se for prejudicar alguém, aí existe a lei, né, divina. As leis divinas que regem o universo. E os espíritos que têm na sua consciência gravada a lei de Deus,
ele sabe o que eu posso fazer que vai me prejudicar ou prejudicar muitas pessoas. Então não é justo que eu reencarne numa família e desagregue vários outros, que leve vários outros para um mau caminho, ou que eu também não vá conseguir cumprir a minha missão. Por isso que lá na pergunta no livro número se pergunta se Deus intervém no nosso livre-arbítrio. Intervém sim, através dos espíritos bons, nesse sentido. Não de impedir, mas de alertar. Escolha das provas. Eu já falei sobre as perguntas, porque ela repetiu. Lei de causa e efeito. É uma contabilidade. As empresas não têm contabilidade? E na contabilidade elas não registram suas entradas, suas saídas, seus débitos e seus créditos? Lá na contabilidade, para quem é contador aí, ou da ciência econômica, deve entender bem isso. De um lado você tem um passivo, do outro lado você tem um ativo. Então, na nossa trajetória, por milênios a fio, nas nossas reencarnações sucessivas, nós vamos acumulando esses débitos. Nós vamos criando a contabilidade íntima e que ela está lá gravada no nosso perispírito. No livro diário, lá na contabilidade tem um livro que chama diário. E tem também uma razão. Entendeu? Tem gente aí rindo que está sabendo que eu estou falando besteira. Não está bom. Então, nesse livro diário, é um diário mesmo, vai registrando tudo que eu faço. Os meus débitos, meu crédito. Comprei mercadoria, eu lanço lá que eu devo a alguém. Eu vendi, eu tenho um crédito com alguém. E assim vai. É a nossa vida íntima, no dia a dia, no cotidiano, nas nossas sucessivas reencarnações. E chega no momento em que nós vamos. E os indianos, os orientais, chamam isso de karma. É ações positivas e ações negativas. É o karma. A lei do karma. Então, a contabilidade espiritual pela lei de causa e efeito, cada criatura perante a sua consciência. Cada espécie de ser, do cristal ao homem. Olha aí, quem disse isso foi Leon Denis, que é um dos coadjuvantes da doutrina espírita, quando Kardec a codificou. Então, Leon Denis diz assim, ó: cada espécie de ser, do cristal ao homem e do homem ao anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência no universo. Aí está escrito ali André Luiz. Sim, André Luiz, ele corroborou esse postulado do Leon Denis, e ele repetiu, assim com muita propriedade. Porque o espírito foi criado simples e ignorante. E a partir desse momento ele teve o início da sua trajetória. E essa trajetória do espírito, ela é longa, ela perde no evo dos tempos. Criado-se o espírito simples e ignorante, e ele parte dali exercendo o seu livre-arbítrio, já gravado na sua consciência, a lei divina. Claro, quando o espírito foi criado, ele é uma imagem de Deus. Deus deu o pensamento. E através do pensamento, ele liga o pensamento divino ao fluido cósmico universal que está em tudo. E ele vai direcionar a sua vida. E ele escolhe caminho da direita e caminho da esquerda. Porta larga ou porta estreita. Aí ele vai então direcionando a sua vida. E ele responde por cada ato dele. Então, nessa contabilidade, lá no final, quando fizer um balanço, ele vai ter um rédito ou um débito. Quando fizer a contabilidade, ele vai ter então o resultado na sua consciência. Ele mesmo é que faz a sua contabilidade, ele mesmo é que vai analisar, fazer uma análise do balanço da sua vida. Cada espírito transporta consigo o mundo que lhe é próprio, que guarda nos recônditos da sua alma. Um piscar de olhos nosso fica gravado na psicosfera universal, no arcano universal. Todo um bater de asas lá no Japão, uma andorinha reflete no universo como um todo. Nada está estático. Tudo está imbricado, tudo está encadeado, tudo está dentro de um sistema divino da criação. Ninguém pode fugir. Nós podemos enganar a nós mesmos, mas em determinado momento a nossa consciência vai nos
nos chamar e dizer: olha, você está andando por caminhos tortuosos. Pergunta 919, repito, pergunta 919 do livro dos Espíritos. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade como nós devemos proceder para errar um pouco menos, adiantar a nossa caminhada. E o Espírito que responde é nada mais, nada menos do que Santo Agostinho. Entendeu? E eu vou discorrer aqui sobre essa pergunta, que ela é bastante longa, mas ele diz assim: passai em revista todos os dias da sua vida os atos que você praticou e veja o que você fez de errado e o que você fez de certo. Nós falamos antes aí, ó, pagamento dos débitos em prestações. André Luiz está dizendo, ó, nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações, certa dívida contraída por atacado. É o que eu disse. Nessa contabilidade está lá um débito enorme. Aí Rafa vem para mim e fala: Francisco, olha seu débito aqui, velho, você está aqui no vermelho. Que isso, Rafa? Eu não devo isso, não deve. Aí vou declarar com ele: eu não devo isso, não, vou contrair essa dívida, contraiu. Aí ele pega pro braço e fala: vem cá, vem cá. Você lembra lá 5.000 anos atrás? O quê? Eu fiz aquilo? Fez, meu filho. Está passando na tela búdica. Você é o Espírito, olha lá, a sua contabilidade. Então é isso, gente. Nós temos essa possibilidade da lei de reencarnação para podermos pagar os nossos débitos em prestações. Então, valorizemos muito, meus irmãos, a reencarnação, porque ela é uma dádiva divina. E que tristemente várias religiões não a concebem como um meio de resgate, de purificação e de caminhada à frente da evolução. A casa do Pai tem várias moradas. Ninguém era o Pai senão por mim. Ninguém pode evoluir se não nascer de novo. Entendeu? Que nasce da água, e que nasce da água é matéria, a água que nasce do Espírito é Espírito. Jesus e Nicodemos. Entendeu? Quando Nicodemos perguntou para ele, para Jesus, como que faríamos para entrar no reino dos céus? Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Que eu só ilustrei aqui. Trazemos na bagagem a contabilidade da própria alma, débitos e créditos, famílias difíceis. Foi um tema que eu fiz, parentes difíceis, lá na Vila Nova, no Centro Redenção. Parentes difíceis. Aí eu perguntei: será que o difícil sou eu ou são meus parentes? A gente já vê o outro que é difícil, o Rafa que é difícil, eu não. A dona Terezinha ali que é difícil, que é minha irmã. As crises. Nós podemos dizer que está tudo certo, se nós é que não entendemos ainda. Claro, nós vivemos na sombra da ignorância, e nessa sombra da ignorância nós vamos criando os nossos débitos e créditos, e sempre crescendo no âmago da nossa alma, nas furnas onde medram os abrolhos da nossa existência e os espinhos que nos espetam a cada momento. As trevas. Precisamos sair das trevas. As crises e a lei de causa e efeito. A crise servem como instrumento de aperfeiçoamento, porque a humanidade passa por cataclismos justamente para aperfeiçoar. Emmanuel nos ensina assim. E eu fiquei muito feliz que esse dia minha irmã repetiu essa frase. Umas pessoas despertam com o cantar do passarinho, com a sinfonia de Beethoven, Tchaikovsky, Johann Sebastian Bach, Paganini, ou desperta uma marretada na cabeça ou uma bomba atômica. Então
Então, eis aqui. É justamente isso. A crise, ela faz com que nós despertamos. Porque quando nós sentimos na pele a dor, e a dores da alma também, é o tempo que nós vamos fazer lá no Albino Teixeira, vai ser a caridade cura a alma doente, e o corpo também. As crises servem como instrumento de aperfeiçoamento. A doutrina espírita alerta para uma nova era para a humanidade. A Terra precisa avançar, progredir. Eis aí um tema hoje muito atual. Como é que chama? A transição planetária. E o Bezerra de Menezes, esse irmão infalível, que nos traz conceito de diretrizes a todos os momentos da nossa vida, nas suas psicografias e psicofonias, está nos chamando a atenção através do Bezerra de Menezes, através do Divaldo Pereira Franco, nas suas psicografias, dizendo: o momento é crucial. Vós estáis no momento último que a Terra está vivendo. Agora, não vamos levar para o crivo do tempo, quantificar o tempo. Quanto vai ser? Já está acontecendo. Já está acontecendo. A nossa responsabilidade é muito grande diante da transição planetária. Vocês veem falando por aí das crianças índigo. Já ouviu falar? Das crianças cristais. Então, são esses seres nascendo na Terra para ajudar nessa transição, para colaborar nessa transição. E o que estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos trabalhando, buscando compreender esses preceitos para que nós sejamos mais eficazes no nosso labor, no dia a dia, para que a Terra possa receber no seu seio bendito essa nova qualificação. Expiação e provas para a regeneração. Os espíritos refratários, resistentes, por a lei de causa e efeito, vão para outros planos, talvez menos evoluídos que a Terra. Quando falamos do desencarne coletivo, e aconteceu inclusive recentemente lá na Indonésia, morreram 60 mil pessoas naquele tsunami. O Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Pereira Franco, nos diz que aquilo foi um desencarne já da limpeza do planeta, do expurgo, porque a Terra já não pode mais continuar nas condições que ela está, porque existe uma lei maior, divina, lei de progresso. E na lei de progresso está contida a lei de causa e efeito. Não tem como. Então a Terra vai passar, queiram os homens ou não queiram os homens. Queiram aqueles que são contrários ao bem ou não. Tem um livro que chama-se Os Dragões, da Maria Cravo. Maria Cravo. E ela traz para a gente sobre a interferência desses seres decadentes das trevas, querendo atrapalhar a transição planetária. Estão trabalhando ostensivamente todos os dias. Por isso que nós temos que educar os nossos pensamentos, as nossas ações, porque toda vez que nós nos deparamos com uma situação em que nos induz a praticar uma ação menos feliz, contra a caridade e o amor, que é a lei universal, nós devemos refutar. Mas peraí, vai, Francisco, esse pensamento não é seu não, meu filho, que desejo maluco é esse? O cara me fechou ali, quase arrebentou meu carro, ele vai para... Não, Francisco, calma, meça as suas palavras, meça as suas atitudes. Olha, ouça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, viu, gente? Então, é mais ou menos assim, entendeu? Nós estamos diante de um período crucial, de uma travessia. Eu fiz a palestra aqui sobre transição planetária, que nós buscamos lá, desde a origem da Terra, da gênese da Terra, que foi Jesus Cristo que criou a Terra, co-criou a Terra por determinação de Deus, entendeu? Jesus Cristo não caiu aqui de paraquedas. Os 5 leis divinas para o desenvolvimento humano. Eu até criei uma sigla, ERICA, está aí na vertical.
Evolução, reencarnação, imortalidade, caridade e amor. Pensem sempre na Érica. Sempre coloquem a Érica na intimidade de vocês e lembrem: evolução é minha obrigação, reencarnação é uma oportunidade, imortalidade é Jesus dizendo para mim: você jamais morrerá, meu filho. Então não adie os seus problemas, não adie as suas obrigações, cumpra-as hoje, agora. Não deixa para amanhã o que se possa fazer hoje. Caridade é o sol que ilumina as almas e brilha mais aquele que serve de instrumento. Bonito, né? O que eu falei aqui, meu Deus? A caridade é o sol que ilumina as almas e brilha mais quem a serve de instrumento. Quando eu intercedo a Deus em meu favor, ou não, em favor do outro, Deus me atende primeiro. Quando eu disse que tem um tema para fazer, que é a caridade cura a doença, cura a alma, justamente nessa linha. E amor, evolução, reencarnação, imortalidade, caridade e amor são princípios norteadores nucleares da doutrina espírita. Lá estão todos esses preceitos, todos esses fundamentos. Maravilha, né? As misérias humanas se encontram no solo de nossas emoções. Emmanuel. Corrijamos as nossas emoções. Eduquemos o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Porque é no solo das nossas emoções é que vêm todas as doenças. E Emmanuel diz: a doença cura a alma. A doença cura a alma, olha que coisa. A doença cura a alma. Muito legal. As provas coletivas e a lei de causa e efeito. Nós falamos lá atrás já sobre isso. As provas coletivas reúnem as pessoas entre si, compromissadas com o seu passado pelas provas livremente escolhidas para o reajuste conjunto. A lei de progresso é indelével. Já falamos dessa aqui também, repetiu, eu acho que o Francisco aqui está mal aqui. Como acontece a lei de causa e efeito? As nossas iniquidades ficam registradas em nossa memória espiritual imortal. As nossas iniquidades, os nossos impropérios, as nossas tendências para o mal, está gravada lá na nossa memória espiritual. Disse Jesus: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Está lá em João 8,34. O nosso destino é a pureza da alma. O nosso destino é a pureza da alma. Olha, se existe um determinismo no universo, porque não existe determinismo, é a evolução. Se a lei divina, se em Deus existe um determinismo, porque o fulano morreu assassinado, porque foi o destino. Não. Tem aí uma lei de causa e efeito. Tem a lei do merecimento. Então, o nosso destino é a evolução. O nosso destino é a pureza da alma. O nosso aprendizado é conduzido em base da lei de causa e efeito. Está vendo? Nosso aprendizado é a lei de causa e efeito. Para cada ação, uma reação. É isso? Na vigilatura terrena, na nossa passagem pelo planeta, na nossa caminhada pela Terra. André Luiz, Evolução em Dois Mundos, capítulo 19. Chico e Valdir, também, os três. Cita que a etiologia das moléstias, a origem, a gênese, etiologia, gênese, a causa das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual suas causas profundas, lá no recôndito da alma. É na nossa memória espiritual que está gravada as nossas tendências. A doença não está no corpo físico, ela está no corpo espiritual. Ela só manifesta, ela só somatiza no corpo físico, porque ela já estava lá no corpo espiritual. As doenças autoimunes
São aquelas que o próprio organismo ataca a si próprio, ao invés de as células que têm que defender o organismo, ela passa a atacá-lo. Essas doenças ainda a medicina convencional ortodoxa não tem. Se alguém for da área médica, ele me corrige se eu falar besteira. Essas células, esse conjunto de células que degrada, que a autofagia, né, vamos dizer assim, que ela ataca o próprio organismo, essas doenças são doenças da alma, espirituais, que estão lá no passado, que não sabemos onde. E nem a medicina convencional ainda descobriu as suas causas. Aqui eu conheço o Tia Tirisa. Conhecer a nós mesmos. O maior viajante não é aquele que deu várias voltas ao redor do mundo e conheceu vários lugares, mas sim aquele que deu uma volta em torno de si próprio, de si mesmo, e conheceu o seu interior. E será que nós já chegamos nesse ponto? Talvez eu conheça mais o nome da senhora, Dona Miriam, mas eu conheço ela mais do que a mim mesmo. É claro que não, né, gente? Isso é só uma colocação, é só uma figurinha de linguagem, porque nós nos preocupamos mais com a vida do outro que com a nossa mesma. Eu sei tudo sobre a vida do outro. Eu sei até a hora que o artista levanta e vai ao banheiro para fazer pipi, mas eu não sei de mim, nem das minhas obrigações. Não conheço nem a mim mesmo. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que é o conhecimento de ti mesmo. Nós podemos dizer que estamos condenados à felicidade, a ser felizes? É para condenado aí, eu acho que sim, né? O que é o libelo condenatório? É quando você submete alguém a passar por uma prova ou por um resgate de algo, né? Mas vamos dizer assim, nós estamos destinados, predestinados. Tá certo? Alguém que é da área do direito aí pode me corrigir também, se eu sou falando. Essa é a única predestinação que existe na vida do ser? A felicidade é a única predestinação? Quando a gente usa essa figura de linguagem para poder ilustrar essa passagem de que não há determinismo, que não há acaso, o acaso existe no pôr do sol, mas o acaso não. O acaso acontece todos os dias. Então, o que acontece? Essa questão que a gente usa, fala assim, se é incisivo, a condicionante, a partícula reflexiva, não, é condicional. Se há no universo um determinismo, é evolução. É a predestinação do ser humano para a evolução. Porque na verdade, é uma lei. É uma lei interrogável, indelével. A evolução. Podemos colocar assim, com certeza. Estamos fadados, condenados, vamos dizer, à evolução. A lei de causa e efeito funciona notadamente dentro de nós. E quem está dizendo isso aqui é o amado. Acreditamos ou não, tudo que sentimos, pensamos, dizemos ou realizamos nos define a contribuição diária no montante de forças e possibilidades felizes ou menos felizes na existência. Meditemos nisso. Tudo que falamos, tudo que pensamos, tudo que falamos e tudo que agimos. Entendeu? Está nesse arcabouço aí. E terá na sua contabilidade os seus efeitos. Reflitamos na parcela de influência e de ação que impomos à vida, na pessoa dos semelhantes, porque de tudo que dermos à vida, a vida também nos trará. Lei de causa e efeito. Não é isso? Aqui foi só para fazer uma referência da nossa trajetória, desde a nossa criação, que perde no âmbito dos tempos e que nós não sabemos quando o Espírito foi criado, mas nós sabemos que ele passou por vários estágios. E aqui, referenciando ao Leon Denis, ele diz, outra vez, e ao Bezerra de Menezes, o homem, né, ele dorme no mineral, desperta no vegetal e acorda no mineral. Então, o que está traduzido mais ou menos assim: reino mineral é a atração, reino
Reino vegetal, sensação. Reino animal, instinto. Reino nominal, livre-arbítrio. Pensamento contínuo, razão, sentimento. Somos nós. Passamos por tudo isso. Porque o homem, ele ainda traz dentro do seu arcabouço espiritual e físico a reminiscência, tá certo? Do instinto. O instinto nunca falha. E o instinto não depende da nossa vontade. O instinto é uma lei universal que ela está em todos nós. Exemplo, nós não pensamos quando nós estamos submetidos a uma situação de perigo iminente. Por exemplo, uma flecha vem contra os nossos olhos. Imediatamente nós cerramos os olhos. Você pensou para fazer isso? Claro que não. Não teve tempo. Você instintivamente você fecha os olhos. É o instinto, que é o prelúdio da razão. O homem, quando conquistou o raciocínio contínuo, o pensamento e a razão, ele ainda tinha sobre a sua área de atuação o instinto. Ele agia mais por instinto. Assim são os animais. Eles são dotados de instinto. Tenta matar uma barata. O que ela faz? Tenta matar uma moça. O caminho não é por aí, com certeza. Dá para traduzir bem essa figura, não dá? Não é numa queda de braço que nós vamos chegar a consenso. Porque nós vamos criar mais comprometimento com a lei de causa e efeito. Ao invés de colocar um muque para fazer uma queda de braço, estenda a mão. Isso aqui, né, gente, vocês conhecem essa figura, né? Da lei de causa e efeito. Aí, qual é a diferença entre causa e efeito e ação e reação? É do Einstein, né? Causa e efeito representa a lei a qual estamos submetidos, todos. Ação e reação representam o nosso comportamento perante a lei. Estão interligadas. Eu estou submetido à lei de causa e efeito e eu vou ter uma ação diante dessa lei de causa e efeito, em que eu vou reagir, em que eu vou me comportar. Mas nós falamos do karma, né? A palavra karma, e certa vez eu fiz uma palestra e uma pessoa me abordou. Aí eu falei, eu tenho que ficar um pouco mais esperto para falar sobre essa palavra, porque ela é uma palavra do sânscrito, ela é uma palavra dos orientais. Eles usam para dizer sobre as ações positivas e negativas. Nossas, que nós falamos da contabilidade, não é? Das nossas ações, a lei do karma. O karma não existe dentro da doutrina espírita codificada pelo Kardec, a palavra karma, mas ela existe de outra forma. Lei de causa e efeito, que é a mesma coisa. Então, hoje, a doutrina espírita usa essa palavra, porque para termos novos, para coisas novas, termos novos, né? Palavras novas. E a lei do karma foi incorporada, então, assim, dentro da doutrina espírita, na figura da lei de causa e efeito. Isso fica mais claro, né? Senhora? Isso fica mais claro. Claro, e para você fazer uma palestra, fazer uma pequena exposição como nós estamos fazendo, você tem que ater aos conceitos. E os conceitos, eles podem ser positivos ou negativos. Você pega um texto espírita, quando você o lê, você tem que destacar as palavras ali chave. E dessas palavras-chave, tem uma técnica de leitura e de aprendizado. Você sublinha pelo significado. Ah, mas essa palavra não significa isso. Mas olha o contexto. Olha onde ela está inserida. O que ela quer dizer? É por isso que lá na interpretação das escrituras sagradas, houve lá em Israel a divisão em 10 tribos. Por quê? Eles interpretavam uma coisa e o outro outra, e então não chegaram a um consenso e começaram a brigar, não só para uma questão religiosa, mas também uma questão de tradição e pelo território também. Olha que interessante, o ódio é o amor que adoeceu. Será que está certo? Tudo é amor. Até o ódio, o qual julga ser a antítese do amor, o contrário do amor, nada mais é senão o próprio amor
adoeceu gravemente. Chico Xavier falou. Legal, né? Certo? Até aqui, gente? Não é isso? Ô Reis, o que é o amor? O que é o ódio? Não cola não, se colar não vale. Brincadeira, brincadeira. Eu sempre tenho que pegar alguém para Cristo. Peguei o Rafael hoje. O ódio não existe, na verdade. Não existe. Pronto. Agora ele matou tudo. O ódio existe? Não. O que existe? E o nosso ser está clamando pelo amor, porque tem um vácuo aqui, tem um vazio. Cadê o amor, Francisco? Ah, eu esqueci na outra esquina aí. Assim que alguém. Às vezes também, o ódio ele surge quando alguém que a gente ama fez alguma coisa, né? E nos mandou né? Aí Jesus disse, Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes deve perdoar? Não 7 vezes, mas 7 vezes 7. Então perdão sempre. Mahatma Gandhi, ele disse assim, o repórter que perguntou a ele, né, lá numa intervenção com ele, a Mahatma Gandhi, vocês conhecem, era o presidente da Índia, quando a Índia estava sob o jugo da Inglaterra. E ele venceu a guerra, venceu essa batalha pela não violência. E aí eles perguntaram para ele, ô Gandhi, você perdoou seu inimigo, referindo-se à Inglaterra, né, o poder da Inglaterra? Ele disse, não. Por quê? Porque ninguém me ofende. O dia que nós chegarmos nesse ponto, Deus criou o homem, Jesus restaura no laboratório da reencarnação. Olha, gente, tudo passa pela reencarnação, não tem jeito. Como é que nós poderíamos conceber a ideia de que só existe uma vida e que dessa vida você não teve a capacidade e não teve os elementos necessários de progredir e você morre ali no mundo, submundo do crime e você vai para o inferno? Não cabe na nossa cabeça. O perdão é a chave que nos liberta da cadeia de trevas. Sem o perdão, nós não somos capazes de chegar à paz imperturbável da consciência. A paz imperturbável da consciência você só conquista se você está frente a um ato que você cometeu, você precisa perdoar. Sim. Porque o perdão ele é uma via de mão dupla. Ele beneficia ao infrator e aquele que sofreu a infração. A falta cometida leva o sentimento de culpa. O sentimento de culpa leva ao arrependimento. O arrependimento nos persegue por reencarnações. Por reencarnações à vida, né? Então nós precisamos perdoar. Perdoar sempre. É a chave. E o arrependimento é quando a consciência nossa, que está escrita nas leis divinas, nos chama a atenção. Olha, você cometeu um ato infeliz. Nós podemos dizer, enquanto nós não perdoarmos, nós estamos doentes. Esse sentimento que nós podemos dizer para o Senhor assim, usando as suas palavras, é um sentimento doentio. O orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme. E eles vêm aonde? Eles estão ainda lá no recôndito da nossa alma, gravados na nossa memória espiritual, e nós precisamos deletar. Cada pessoa a quem você presta auxílio é mais uma chave na solução de seus problemas. André Luiz, está no livro Sinal Verde. Tu decides. Ixi, que é isso? Se ser paciente ou ser paciente. Olha, Francisco, que confusão é essa? Você decide. Você ter paciência diante das agruras da vida, diante dos percalços, ou tornar um paciente lá numa cama de hospital, ou na cabine aqui do centro espírita para tomar um passe, para rearrumar e reorganizar os seus chakras, o seu centro de força, as suas energias. Não é verdade? Então nós temos que pensar sobre isso. Questão 75 do Livro dos Espíritos.
as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem os intelectuais. Nós não falamos do instinto, que ele é o prelúdio da razão, e bem, na medida que a razão cresce, que o intelecto cresce, diminui nosso instinto? Não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Ele nos guia com mais segurança do que a razão, nunca se transvia. É o que eu falei. Eu tenho, permita dizer, não é arrogância não, mas eu tenho uma oraçãozinha que eu fiz, agradeço a Deus, acho que eu deixei aqui um dia, e eu falo sobre o instinto, que o instinto nunca fala, nunca, agradecendo a Deus pelo instinto. Questão 199 do Livro dos Espíritos. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Aí a gente vê lei de causa e efeito, uma criança que interrompeu a sua vida na tenra idade. Por quê? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existências precedentes, interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação para seus pais. Daí dá para a gente deduzir. Nós não podemos tirar a vida de ninguém. Se tira a vida de uma pessoa, faltava um ano para ela completar a sua existência aqui na Terra. Ela tem que retornar aqui, reencarnar, viver um ano, completar a sua missão, retornar. É mais ou menos assim. Bem, faltam 5. Faltam 2 minutos só. Eu tinha aqui que ler um poema, mas só falar aqui. Bom, é só aqui rapidinho. Tem lá no livro do Agora é o Tempo, de Chico Xavier, e ele fala sobre a lição da aranha. O que é isso? O aluno perguntou para o mestre assim: mestre, por que o homem está sempre errando, sempre envolto nos mesmos erros, tropeçando na mesma pedra, caindo no mesmo buraco e errando no mesmo caminho? Ele disse: olha, vem cá que eu vou te ensinar. Levou o menino numa casa velha, e lá tinha uma aranha tecendo a sua casa, e ela estava toda enrolada no tecido, e veio então a faxineira e bateu o espanador na casa de aranha e libertou a aranha. Aí o mestre disse para o seu discípulo: você compreendeu? Ele disse assim: mais ou menos. Eu, pois é. Aí no outro dia eles voltaram no mesmo local. A aranha tinha construído outra casa. Veio o espanador e bateu, libertou a aranha. Depois do outro dia, terceiro dia, a mesma coisa. Aí o mestre concluiu: está vendo? A vida dos homens é assim. Eles mesmos constroem os seus embaraços, os seus percalços na vida, e depois os repetem pela lei de causa e efeito, pela lei de livre-arbítrio. Pela lei de livre-arbítrio e pela lei de causa e efeito, eles sofrem as consequências. Por isso que o homem está sempre igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Eu agradeço a todos pela gentileza de ouvir essa pequena exposição e espero que cada um de vocês, ao saírem daqui, sejam melhores do que entraram. Que Deus nos abençoe, e todo esse pensamento divino, que a palmilha que está hoje voltando nas vossas mentes, descendo por vossos corações, esses pensamentos possam constituir uma luz para iluminar o planeta. E principalmente o nosso Brasil, que está tanto necessitado, e a nossa casa espírita também, que ela recebe toda essa luz. Obrigado. Nós que agradecemos ao nosso irmão Francisco, a Jesus, a espiritualidade da Bíblia, por mais esse aprendizado. Falar de causa e efeito, a gente pega esse estudo, todas essas informações que o Francisco nos trouxe, mas eu queria fazer uma pequena observação na causa e efeito de hoje. A causa de estarmos aqui, uma oportunidade divina, mais uma oportunidade divina de estarmos na casa de Jesus. O efeito vai depender de cada um de nós, de como nos portarmos, antes mesmo de sair de casa para vir a casa, ou numa fraternidade espírita, ou qualquer templo religioso. De que maneira eu vou me preparar para encontrar com Jesus? Com essa oportunidade que o Pai está me ofertando, com zelo, com carinho, com disciplina. Isso nós já damos conta de fazer. Então, causa e efeito foi brilhantemente explanado aqui pelo nosso irmão, dentro que a doutrina traz,
mas tem um lado também positivo. E se nós temos uma causa que nos trouxe aqui, esse efeito pode ser maravilhoso a partir do momento que a gente abre o coração, libera a nossa mente para Jesus. Bom, nós vamos fazer os nossos comunicados. Nós vamos ter um seminário litero musical Memórias de um Suicida, que será feito pelo nosso irmão Cadinho. Vai ser um expositor no dia 27/5/2003, 18h30, Rua José Barra 509, espaço de estrutura, ao preço de R$ 25,00. Os ingressos estão sendo vendidos na biblioteca e temos mais informações na recepção. Nós temos atendimento fraterno nas segundas e quartas-feiras. Deixar o nome na recepção a partir das 19 horas e aguardar no salão. Aqui eu vou fazer uma pequena observação também, gente. Aqueles que se pretendem ir para o atendimento fraterno, procurem escutar, ouvir umas 3 palestras consecutivas. Escutar as palestras, porque nesse momento que nós estamos aqui é o momento que a espiritualidade mais age em nosso favor. Até mesmo para que a hora que a gente chegue no atendimento fraterno, a gente chega um pouquinho esvaziado da gente mesmo, dos nossos conflitos, das nossas dificuldades, para que a gente tenha mais êxito. Porque às vezes a gente chega com tanto conflito, com tanto peso, que se não der uma paradinha, der uma relaxada, a gente não consegue o objetivo. Então isso é importantíssimo. Esse trabalho que é feito durante as palestras é um conjunto de um atendimento. E a espiritualidade que nos preparou para estar aqui conta com o nosso empenho, com a nossa vontade. Então, convidem as pessoas para vir uma casa, mas primeiro para assistir o estudo, para que ela possa receber aqui no salão e, partindo daí, ter as oportunidades que lhe for própria. Ok? Então, nós vamos preparar para agradecer a Jesus por mais essa manhã maravilhosa, agradecer a todos os mentores que nos 2 planos da vida nos auxiliaram, a cada anjo de guarda, de cada irmão aqui presente, que com certeza trabalhou muito para que estivéssemos aqui, agradecendo a Jesus, a irmão Mirabês. Jesus, mestre amado, agradecidos pelo vosso amor, que essas energias benditas possam adentrar os nossos lares, levando a todos a paz, o equilíbrio, a luz, a busca de um caminhar novo, mas um caminhar dentro das linhas dos vossos ensinamentos. Que o vosso amor e a vossa misericórdia sejam conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Pedimos também o carinho e a atenção do silêncio para os passos que se realizaram agora. Muita paz a todos e um ótimo domingo.